Bora para mais uma live de leitura bíblica. Vamos começar com uma oração para agradecer. Pai, te agradecemos por este domingo maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. Pai, no momento em que acordamos até agora, o Senhor esteve conosco, Pai. E nós sabemos que o Senhor está conosco o tempo todo. Por isso, Pai, te convidamos, Pai. Declaramos que queremos o Senhor aqui conosco. Queremos o Teu Espírito Santo nos dando o entendimento correto da Sua palavra, Pai. Que essa palavra venha transformar as nossas vidas. Te pedimos também que o Senhor esteja em cada lar que está vendo, Pai, esta live, não importa ao vivo ou se gravado, Pai. Que o Senhor esteja com cada pessoa que está se esforçando, Pai, para te conhecer um pouco mais através da leitura da Tua palavra, Pai. Te pedimos que o Senhor venha agora nos dar o entendimento correto, Pai. Espírito Santo, abra o nosso intelecto, abra o nosso entendimento, Pai, para que venhamos compreender, Pai, profundamente o que significa a Sua palavra em nossas vidas e que isso venha despertar um desejo, Pai, nos nossos corações, uma sede, uma fome, Pai, de Ti, sede de Ti, Pai, sede de beber da fonte que é a Sua palavra, Pai, uma fome para se alimentar do que a Sua palavra nos fornece, Pai, um alimento espiritual, Pai, para que possamos ser luz do mundo e sal nesta terra, Pai, para que as pessoas possam ver através do amor que estamos desenvolvendo uns pelos outros, que as pessoas possam enxergar que o Senhor enviou o Seu Filho a este mundo, Pai, para nos salvar. Então participe conosco, Pai, no domingo de hoje, em nome de Jesus, amém. Então, galera, a gente começou, na verdade a gente terminou domingo passado em 1 Crônicas 24, e a gente vai dar prosseguimento agora. A gente vai para o capítulo 25 e começa assim, dos versículos 1 a 31, vai tratar da função profética dos cantores, aqueles cantores que Davi tinha selecionado para servirem. Então é um texto interessante, fala da função profética dos cantores e músicos. E a gente vai ler um trechinho do versículo 1 aqui. A gente vai ler só a parte final. Profetas que serviam de liras, cítaras e símbolos. Então, profetas que... Bom dia, Rose, tudo bem? Profetas que se serviam de instrumentos musicais. Então, olha só que visão interessante. Às vezes essa visão não é muito abordada nos cultos, né? Eu acho que ela se restringe mais às reuniões familiares, né? As reuniões de pequeno grupo, para abordar esse assunto, mas na verdade o músico, ele tem uma função de profeta também. Ele pode profetizar através dos seus instrumentos musicais. Eu achei bem interessante. No capítulo 26, versículos 1 a 32, vai falar da organização dos guardas e porteiros. Então, mesmo não tendo construído ainda o templo de Deus, Davi deixou tudo pronto, tudo organizado, para que quando tivesse construído, quando terminasse a construção, já tinha tudo planejado. Ele fez além de deixar apenas ofertas em dinheiro e materiais para a construção. Ele deixou tudo organizado, porque ele recebeu a visão deste templo, né? E Deus falou, não vai ser você, vai ser o seu filho que vai construir, mas tudo que ele pôde fazer, ele já deixou preparado. A gente vai ler o versículo 8, né? Vai começar a listar as pessoas que trabalhariam como guardas e porteiros no templo, e no versículo 8 diz assim, ó: e todos eles faziam parte da descendência de Obed-Edom. Obed-Edom não era israelita, porém ele guardou na sua casa, né? Ele hospedou a arca da aliança por um período, e por causa disso Davi entendeu que a família dele tinha encontrado algo na presença de Deus que outras pessoas não tinham encontrado. Por isso que ele trouxe esse homem para perto, para servir junto, né? Para dar o seu testemunho e trabalhar como guarda e porteiro no templo. Capítulo 27, versículos 1 a 34, vai falar da organização civil e militar, né? Esse trecho
final do livro de 1 Crônicas e o segundo, a gente vai ver muitas instruções de como funcionava o reino, né, de maneira prática, como é que era a sua organização. Então, desde a parte do templo, que Davi ele tinha como mais importante, apesar do templo nem estar construído ainda, ele já tinha essa visão de que era a parte mais importante, era a presença de Deus na nação, mas também demonstrou como que funciona na prática um reino. Então dá instrução de muitas coisas aqui, e esse capítulo 27 fala da organização civil e militar. No capítulo 28 fala da organização da vida ao redor do templo, nos versículos 1 a 21, capítulo 28 inteiro. Então aqui a gente tem mais um pouquinho de como funcionaria a vida das pessoas, que elas deveriam orbitar o templo, né? Orbitar devia caminhar em redor. Tudo que eles deveriam fazer devia estar em torno disso. Davi entendeu que a vida dele o centro da vida dele deveria ser a presença de Deus, e tudo deveria partir disso. Então ele buscou deixar essa instrução não só para a família real, mas para todos, inclusive músicos, profetas, porteiros, funcionários que iriam trabalhar no templo. Ele buscou deixar toda a instrução, como ele entendeu que aquilo era importante, que ele havia recebido de Deus, ele buscou deixar isso tudo da maneira mais clara possível. No capítulo 29, versículos 1 a 9, vai falar da manutenção do templo e do culto, como deveria prosseguir a instrução do culto em si, e como que deveria ser cuidado do templo. Então, eu vou refrisar que Davi ele viu a importância disso, e ele não se conteve, ele fez tudo o que ele podia. Pode até parecer um exagero aqui da parte dele, mas ele buscou deixar tudo escrito nos mínimos detalhes. Nos versículos 10 a 22 vai falar de uma oração de Davi em agradecimento, uma oração de ação de graças que Davi fez, né? Aqui está registrado pouco antes da morte dele essa oração, e nos versículos 23 a 30 encerra-se o livro de 1 Crônicas, concluímos mais um livro, né? Vai falar da morte de Davi, relembrando que este é o personagem que mais capítulos tem escritos sobre ele na Bíblia, né? São 52 capítulos que citam a vida do rei Davi. E agora a gente conclui 1 Crônicas e a gente vai entrar em 2 Crônicas, no capítulo 1, versículos 1 a 13. Governar o povo com sabedoria e conhecimento. Aqui vai ter uma repetição do início do reinado de Salomão, né? E sempre me chama a atenção que muito se prega falando que Salomão orou por sabedoria, e ele pediu sabedoria sim, mas implícito nessa sabedoria, escrito sutilmente na Bíblia, fala que, dependendo da tradução, as mais antigas principalmente, fala que ele pediu um coração compassivo para julgar. Então, ele pediu um coração ensinável. A gente vê que no final da vida dele as coisas não andaram muito bem, mas a direção que ele pediu não é que surpreendeu a Deus, mas agradou a Deus, porque naquele momento o coração dele não estava em riquezas, em poder e influência, mas a gente vê que isso acabou atrapalhando ele um pouco. Mas no início ele pediu um coração compassivo, um coração ensinável para julgar um povo numeroso. Então aqui repete este trecho, né? Nos versículos 14 a 17 vai falar da riqueza e do poder militar que Salomão adquiriu, né? Se na Bíblia diz que ele foi o rei mais rico, então eu tenho a Bíblia como verdade, eu tenho a Bíblia como inerrante. Isso é um dos princípios da Bíblia. A Bíblia não erra, né? E a Bíblia é a verdade. Então está escrito aqui para mim, eu tenho como verdade, ele foi o rei mais rico da terra, então não deveria ser pouca riqueza, né? No versículo 18 do capítulo 1 vai falar do início da construção do templo, né? E essa história vai se desenrolar no capítulo 2 também, versículos 1 a 15, vai
narrar o início da construção, como que começou a construção desse templo. É narrado de maneira grandiosa, mas se a gente for ver com os olhos humanos, esse templo não era grande, né? Mas a grandiosidade dele estava no que ele carregava e como Deus declarou que ali seria o lugar que ele escolheria habitar. Então, por isso da grandiosidade desse templo, ele foi construído com muitos detalhes, né? No capítulo 2 ainda, versículos 16 e 17, vai falar da convocação da mão de obra, e aqui tem um fato interessante, que fala do recenseamento dos estrangeiros que estavam morando em Israel, e dá um número aqui, 153.600 moradores estrangeiros, né? A gente não sabe em percentual quanto isso daria, mas não é um número pequeno, é um número expressivo para a época, e essas pessoas foram convocadas a trabalhar na construção do templo. Então olha só, foram estrangeiros que construíram o templo, não foram israelitas que carregaram pedra, madeira, etc. Agora a gente vai para o capítulo 3, vai narrar versículos 1 a 17 da construção em si, né? Começa a construção do templo e a fabricação dos utensílios que seriam usados no templo. E tem um versículo curioso aqui que a gente vai ler, que é o 8, né? Construiu também, segundo Crônicas, capítulo 3, versículo 8, construiu também o Santíssimo. Tinha 10 metros de comprimento e acompanhando a largura do templo, por 10 de largura. Recobriu-o com 20 toneladas de ouro puro. Então, o Santíssimo era o cômodo onde ia ficar a arca, né? A arca ficaria ali. E este cômodo foi recoberto com 20 toneladas de ouro puro. Então, olha só a importância que o povo deu na construção. E por mais extravagante que possa ser, nada é suficiente para se comparar com a glória de Deus, mas isso aqui é uma demonstração humana. Fala, Roberto, tudo bem? Essa aqui é uma demonstração humana de o quanto o povo daquela época, principalmente os líderes, eles davam importância para a presença de Deus. Imagina você, Davi tirou do bolso dele essas ofertas que contribuíram para a construção do templo, e os ricos da época também. Então imagina você dar do seu bolso 20 toneladas de ouro. É uma oferta extravagante para demonstrar o quão importante é, né, a presença de Deus, porém não chega nem aos pés do que é a glória de Deus. E aí no capítulo 4, versículos 1 a 22, vai continuar relatando da construção do templo e da fabricação dos utensílios, né? Foram muitas coisas que foram fabricadas de ouro puro, principalmente. No capítulo 5, versículos 1 a 14, vai falar do solene traslado da arca. Quando o templo é concluído, o Salomão manda buscar a arca para colocá-la no templo. E o versículo 14 a gente vai ler agora. Vou ler o 13 também, né? E o 14. Como se fossem um só, os tocadores de trombeta e outros músicos puseram-se a tocar juntos, celebrando a Javé. Quando levantaram a voz ao som das trombetas, símbolos e outros instrumentos, celebrando a Javé. Porque ele é bom, seu amor é para sempre. O templo se encheu com a nuvem da glória de Javé. Então a arca já tinha entrado, né? E eles estavam cantando, tocando e celebrando. E aí no versículo 14, por causa da nuvem de Javé, os sacerdotes não puderam continuar o culto, pois a glória de Javé tinha ocupado inteiramente o templo de Deus. Por que eu marquei isso daqui? Quando nós estamos na igreja, principalmente para aqueles que ouviram o chamado de Deus e fazem parte de uma comunidade espiritual, de uma congregação, aqui está um relato de que Deus pode interromper o culto. Então, às vezes para nós pode parecer importante demais o ritual do culto, só que Deus pode interromper isso daí a qualquer momento, né? Porque se o culto é para Ele,
Então, ele pode sim aceitar, e aqui não é que ele não aceitou, mas aquilo ali estava tão bom que ele decidiu manifestar a sua presença. E quando estamos diante da presença de Deus, isso aqui é importante, o ritual para, a liturgia para, porque a gente já tem o nosso objetivo alcançado, a presença de Deus. Então esses homens estavam focados em atrair a presença de Deus. E quando a presença de Deus chegou, esquece culto, esquece ritual, esquece tudo. A presença de Deus está ali. Então vamos desfrutar. Então foi isso que esses homens fizeram. Então quando a presença de Deus chega, meu irmão, já era. Esquece música, esquece tudo, esquece. Aqui falou que o culto foi interrompido. Então a ministração foi interrompida, as orações foram interrompidas. O que eu estou falando aqui não é heresia, não. O culto em si foi interrompido. Por quê? Porque a presença de Deus estava ali. Diante da presença de Deus a gente não precisa mais nada além de contemplar. Deus é suficiente e ponto final. Agora a gente vai para o capítulo 6, né? Versículos 1 a 20 vai falar que a promessa de Deus se realiza. Ele falou que estaria ali, então a promessa de Deus se cumpriu ali. Versículos 21 a 42, o templo é um lugar de súplica e atendimento. Então aquele templo foi consagrado para oração, né? E o que aconteceu? Ele foi consagrado por oração, e ali ficou claro que Deus ali não era só um lugar de levar orações, era um lugar onde as orações eram ouvidas por Deus. E agora a gente parte para o capítulo 7, vai ter a inauguração do templo, versículos 1 a 10. Então, concluída a obra, consagrada a obra, Deus se fazendo presente, a promessa sendo cumprida, inaugura-se o templo de Deus. Versículos 11 a 22, a salvação depende da fidelidade. Bom dia, Neidinha, bom dia, Tatiane, meu amor da minha vida, tudo bem com vocês? A gente está aqui no capítulo 7 de 2 Crônicas já. O templo acabou de ser concluído e o templo acabou de ser inaugurado. E logo na primeira sessão já fala assim, a salvação depende da fidelidade. Então, Deus é fiel, nós sabemos disso, e a nossa fidelidade tem que estar depositada em Deus, né? Não que a gente conquiste ou mereça a salvação através da fidelidade, mas a fidelidade é um selo. Então, se somos fiéis a Deus, temos isso como selo sobre as nossas vidas. Capítulo 8, agora o tema vai mudar um pouquinho, né? Capítulo 8, versículos 1 a 18, vai falar do luxo e do consumismo na corte, né? Como Salomão foi um rei extremamente rico, as pessoas que o serviam e trabalhavam para ele também eram extremamente ricas. A economia de Israel bombou nesse período e, infelizmente, quando homens e mulheres têm a sua situação financeira mudada por Deus, a gente tem que tomar cuidado para não cair no consumismo. Então vai falar de um luxo extremo na corte de Salomão e na família dos nobres daquela época. Capítulo 9, versículos 1 a 12, vai falar do prestígio internacional dispendioso, né? Era muito caro manter esse prestígio internacional, porque a economia de Israel cresceu muito, porque Salomão fez muitas alianças. E a gente está vendo hoje, no nosso tempo, muitos problemas com instabilidade política. Por quê? Depois de se fazer muitas alianças políticas, fica muito caro manter isso. Para manter essa aparência de aliança fica muito caro. Então isso não é novidade. Salomão já passou por isso. Ele fez aliança com muitas nações ao seu redor e isso começou a ficar caro de se manter. Então a gente vê o porquê que o governo hoje é caro para a população. Porque precisam se manter alianças, compromissos que são firmados e, como eu já falei outras vezes e vou repetir aqui, isso daí está na Bíblia. O governo
passa a ficar caro para a população, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente o que isso gera, né? Capítulo 9 ainda, versículos 13 a 14, o perigo do poder e das riquezas. Então, a economia bombou, muitas alianças com muitos países, o perigo que isso pode gerar, isso é sim um perigo para nós. Então, se a nossa situação financeira é transformada por Deus, nós temos que pedir entendimento, assim como Salomão pediu sabedoria, um coração compassivo, um coração ensinável, para saber lidar com essas situações. Porque seremos testados, sim. Deus não prova ninguém, né? Deus não tenta ninguém, porém nós temos que ter sabedoria para saber lidar. Não importa o quanto nós ganhamos com o nosso salário, nós temos que colocar isso diante do Senhor para que Ele nos dê a sabedoria para saber lidar com essa situação, para que não ocorra assim como ocorreu com Salomão, que foi seduzido pelo poder e pela riqueza, né? Ó, esse amigo é de longa data, hein, Denis? Tudo bem? Para que nós saibamos lidar com essa situação, para que não sejamos seduzidos pelo poder e pelo dinheiro. Para esse amigo meu que entrou agora, Denis, a gente está fazendo uma leitura bíblica aqui anual e lives aos domingos. Mais informações eu vou deixar na descrição do vídeo aqui. Versículos 25 a 28, as despesas militares que Salomão tinha por ter um governo sólido. Com muitas alianças, ele precisava se defender militarmente e demonstrar poder para as nações ao seu redor. Então isso também custou. E o dinheiro não caía do céu. Então o que acontecia? Nós vamos ver mais para frente. Impostos pesados para manter tudo isso funcionando. E versículos 29 a 31 vai falar da morte de Salomão. Aqui apenas um breve resumo, né? Então a gente teve um resumo, um panorama do que foi a vida de Salomão. Aqui a história dele se encerra. E a gente vai para o capítulo 10, versículos 1 a 19, vai falar da crise que dividiu o povo e que esse castigo foi aprovado por Deus. Então, qual que é a consequência desse governo dispendioso? Excesso de impostos. Quando Salomão morre, o seu filho Roboão assume, o que acontece? Não é que o povo reclama, mas na assembleia, para consagrar Roboão como rei, eles expõem as suas necessidades. O rei sempre atendia o povo, ouvia as necessidades do povo, e eles relataram: alivia os impostos, porque essa carga está pesada. Então, para que tudo isso acontecesse, esse luxo todo, esse poderio todo, de algum lugar tinha que sair esse dinheiro, e a carga tributária ficou pesada. É assim que nós estamos vivendo hoje também, a carga tributária é pesada, o governo é muito caro de sustentar, e isso sobrecai sobre o povo. Porém Deus alertou lá atrás, quando foi escolhido o primeiro rei. Deus falou para Samuel: Samuel, avisa o povo o que acontece quando se tem um rei. Hoje nós não temos mais rei, temos um governo instituído, porém o princípio é o mesmo. Capítulo 11, versículos 1 a 4 vai continuar essa questão da divisão do povo. O rei Roboão não acatou o pedido do povo, não reduziu a carga tributária. Isso gerou um rompimento, né, entre o povo se dividiu. Isso é algo que pode acontecer, já aconteceu na história do Brasil, tentativas de rompimento por excesso de carga tributária na época do Império Brasileiro. Chegou a haver até uma guerra sobre isso. Então isso pode acontecer. Isso é algo que paira no ar, sim, ocorrer uma divisão interna, uma guerra civil, para se dividir estados por causa desse problema. Então, como eu falei e vou repetir, tudo que nós passamos hoje já aconteceu na Bíblia. Versículos 5 a 12 vai falar de Roboão se contentando com o que restou, né? Quase houve uma guerra, porém Deus impediu que essa guerra acontecesse, porque ele mandou o profeta falar com Roboão e disse: tudo isso que aconteceu é
parte de mim, Roboão. Então não entre em guerra com seus irmãos e literalmente se contente com o que te restou, né? Versículos 13 a 17 vai falar de outra coisa aqui. Isso é um ponto positivo se a gente analisar o panorama geral. A centralização religiosa em Jerusalém. Como é essa divisão? O templo, o que aconteceu? O templo ficou dentro do território de Jerusalém. Então houve esse rompimento, 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro. E a centralização da religião ficou em Jerusalém, né? Versículos 18 a 23 do capítulo 11 vai falar de Roboão tentando garantir os apoios políticos, né? Então ele fez casamento combinado também para manter algumas alianças. Porém, a gente vai ver agora no capítulo 12, versículos 1 a 16, não se pode esconder o pecado. Roboão não andou nos caminhos de Davi e pouco tempo depois de entrar no poder, ele se desviou dos caminhos do Senhor. E a gente vai ler especificamente aqui os versículos 8 e 12. Então, vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 8. Eles, porém, ficarão submetidos a Sesaque, que era o rei do Egito que havia atacado Judá. E saberão qual é a diferença entre servir a mim e servir aos reis da terra. Então olha só, por desobedecer a Deus, houve o rompimento do reino. E para Deus frisar mais que o que eles tinham feito não estava de acordo com a vontade dele, ele mandou um rei conquistar Jerusalém. E falou aqui, ó, eles vão saber qual é a diferença entre me servir e servir um rei da terra. E no versículo 12, o que essa servidão gera? Arrependimento. Então Roboão se arrepende. Então lá no versículo 12 fala assim, ó, porque o rei se humilhou, a ira de Javé voltou atrás e não destruiu tudo. Mesmo em Judá aconteciam coisas boas. Isso não é pretexto para que você faça o que você bem entender e Deus vai me abençoar no final se eu me arrepender. Isso é para mostrar que a soberania de Deus não para de agir, mesmo quando estamos errados ou afastados dos seus caminhos. Por Deus ser soberano, ele continua amando, porque ele não deixa de amar. Ele continua sendo soberano, porque ele não perde o poder. Ele não para de ser misericordioso. Porém, como ele não muda, ele não para de ser justiça. Então, por mais que a sua vida possa estar errada, ele ainda pode te usar para fazer coisas boas, para abençoar outras pessoas. E com tudo isso, o objetivo é sempre te levar ao arrependimento. E agora a gente vai para o capítulo 13, versículos 1 a 23. Abias restaura o verdadeiro culto. Então, Roboão já morreu, saiu do trono, o seu filho assume. E a gente vai ler os versículos 12 e 17. 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 12. Saibam que Deus caminha à nossa frente. Seus sacerdotes com as trombetas darão o toque de guerra contra vocês. Israelitas, desistam de lutar contra Javé, o Deus de seus antepassados. Vocês jamais poderão vencer. Quando Abias se torna rei, Israel tenta atacá-lo. Então, olha só o que Abias fala. Vocês estão querendo fazer guerra conosco? Deus está indo na nossa frente. Olha só. Então, é um rei que colocou Deus à frente do seu reinado e não o seu reinado à frente de Deus. Olha só que legal. E versículo 12, a gente lê... 17, desculpa, a gente leu o 12, agora a gente vai ler o 17. Olha o que acontece com Israel por tentar fazer guerra com Judá. Judá colocou Deus à frente deles na batalha. Versículo 17. Abias e seu exército conseguiram uma grande vitória, pois de Israel morreram 500.000 guerreiros. Então nessa batalha 500.000 soldados de Israel morreram. Então, para que
o poderio militar de Israel fosse diminuído, houve essa batalha, e olha o que Deus fez. Deus fala que ele não se agrada de matar os seus filhos, né? Não se agrada que seus filhos morram sem se arrepender. Então olha só que tragédia aconteceu, porque um rei não quis se dobrar, o rei de Israel não quis se dobrar ao que o rei de Judá falou. Agora a gente vai para o capítulo 14, né? Versículos 1 a 14. Fala que Javé defende o rei Asa. Asa já era filho de Abias, né? Vamos ler os versículos 8 e 12 do capítulo 14. Então vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 8. Zara, o etíope, marchou contra Judá com um exército de 1 milhão de homens. Então, muitas guerras acontecendo nesse período, muita instabilidade. Por quê? Por causa daquele excesso de alianças. Se eu fiz aliança com todo mundo, se eu faço algo, eu agrado uma parte e desagrado a outra. Começou muitos conflitos por causa disso. E no versículo 12, olha só, eles foram atacados com 1 milhão de soldados pela nação etíope. Asa e seu exército perseguiram os etíopes até Gerara. Todos foram mortos, não ficou nenhum sobrevivente. Então, quando você guerreia contra uma nação que o Senhor está à frente, isso pode acontecer? Não, isso vai acontecer. Então, temos que ter sabedoria nos dias de hoje, porque nós não vamos entrar em guerra contra um irmão nosso. Mas se nós estivermos contra ele e ele estiver com Deus, olha o que vai acontecer conosco. Nós seremos destroçados. Não que ele vai nos matar e nos despedaçar, mas a gente tem que ter sabedoria. Então, sempre que algo duvidoso se levante no seu coração contra um irmão seu, tenha cuidado. É melhor parar, orar e pedir entendimento para o Senhor, para que o Senhor te demonstre, te explique esses seus sentimentos, a origem deles, e você venha a ser tratado. Não entre em conflito com o irmão seu, porque você pode estar indo contra Deus e vice-versa. Se algum irmão seu está vindo contra você, não o rechace, mas busque orientação de Deus para que não haja rompimento entre o corpo de Cristo, não haja divisão. É isso que esse texto aqui nos ensina. Capítulo 15, versículos 1 a 19, vai falar da reforma religiosa do rei Asa, como a situação política, econômica, financeira desandou, a situação religiosa também desandou. Então precisou-se de uma reforma. Então, muito antes da reforma protestante, já houve outras reformas religiosas em Israel, em Jerusalém. Capítulo 16, versículos 1 a 14, vai falar onde está a verdadeira segurança, né? Esse capítulo é importante para nós, por quê? Porque fala do rei Asa, mesmo tendo feito uma reforma religiosa, mesmo buscando colocar Deus à frente de tudo, no momento de aperto ele buscou a ajuda de uma nação estrangeira. Então, onde está a nossa verdadeira segurança? Naquilo que vemos ou naquilo que não vemos? Capítulo 17, versículos 1 a 19. Rei Asa sai entre o rei Josafá. Vai falar o rei Josafá e a verdadeira instrução. Aqui tem algo até então único, não havia ocorrido antes com nenhum rei, tanto de Judá quanto de Jerusalém. E a gente vai ler o versículo 9. O que o rei Josafá fez? Então, levando consigo o livro da lei de Javé, começaram a ensinar em Judá e percorreram todas as cidades de Judá, instruindo o povo. Até então, nunca havia ocorrido isso, de um rei dar uma ordem de profetas e levitas levarem o livro da lei e ensinar o povo. Essa foi a primeira vez que está sendo relatado isso na Bíblia. A gente tem algo parecido com Elias e Eliseu. Eles fundaram uma escola de profetas e ensinavam os profetas, mas aqui a gente vê
que o povo estava sendo instruído na lei de Deus. Então o que nós estamos fazendo aqui tem princípio bíblico também. Um rei ordenou que o povo fosse ensinado, e Deus tinha falado que esse livro da lei tinha que ser lido pelo rei e o povo tinha que ser ensinado. Então ele estava aplicando um mandamento que Deus havia dado para os reis. Então o povo passou a ser instruído na palavra de Deus, no livro da lei. Então olha só a importância do que nós estamos fazendo aqui. E para encerrar hoje, capítulo 18, versículos 1 a 34, vai falar onde está o verdadeiro profeta. Então, a gente encerra a nossa live aqui, e eu tenho certeza absoluta que quem está perseverando na leitura está vendo o quão importante é, o quão bonito é, o quão interessante é ler essa palavra, e o quanto tem para ser extraído dela. São princípios que a gente pode levar para a nossa vida, mas acima de tudo é algo que vai nos transformar e pessoas verão isso através da nossa vida. Então vamos prosseguir perseverando. Mais uma vez eu vou repetir, isso é um gostinho que nós estamos tendo da eternidade, porque a eternidade vai ser conhecer a Deus. Então a gente está tendo um gostinho do que é a eternidade aqui. E eu vou me despedir de vocês, que vocês fiquem com Deus. Vamos orar agradecendo por este momento maravilhoso. Pai, te louvamos, te engrandecemos e bendizemos o teu nome pelas riquezas insondáveis que há na sua palavra, Pai. Cada leitura é um encanto novo, Pai. Cada leitura nós vemos o quão sábio o Senhor é, o quão maravilhoso o Senhor é, e o quanto o Senhor colocou em apenas um livro para demonstrar a sua grandeza, Pai, a sua sabedoria, o seu amor, as suas qualidades, Pai, os seus atributos. E se nós reunirmos, Pai, tudo que foi escrito em toda a história até hoje sobre o Senhor, nós sabemos que isso é apenas uma parcela ínfima de quem o Senhor é, porque o Senhor é eterno e a eternidade não pode ser contida em palavras. Por isso, Pai, que essas palavras aqui, elas transbordam desse livro, porque a eternidade não pode ser contida, Pai. Então que isso venha nos incentivar cada vez mais, que o desejo dentro de nós por te conhecer venha aumentar todos os dias, Pai, e que nós não consigamos mais nos apartar da sua palavra, Pai. Eu oro para que isso não apenas se torne uma rotina diária, Pai, mas uma necessidade, Pai, e que nós venhamos ser conduzidos pelo Senhor, e que o Senhor faça em nós aquilo que o Senhor designou, Pai. Eis-nos aqui. Nós não sabemos completamente o que o Senhor planejou sobre nós, para nós e através de nós. Nós sabemos das nossas deficiências, das nossas falhas, mas diante desse Deus Todo-Poderoso, diante dessa glória incalculável, diante dessa sabedoria insondável, nós declaramos: eis-nos aqui, Pai. Usa-nos conforme a sua vontade, nos transforme, Pai, nos molde e nos guie conforme o Senhor assim planejou, Pai. Obrigado por este dia maravilhoso, por essa leitura maravilhosa, Pai, e que nossos lares e principalmente nossa mente, nosso coração sejam inundados da sua palavra, Pai. Essa é a nossa oração hoje, nossos pedidos e nossos agradecimentos em nome de Jesus. Amém. Galera, fiquem com Deus e até o próximo domingo.